Olá, bem-vindo a todos, trazendo aqui a terceira rodada da Liga Cabeça, primeira etapa, um pouquinho de atraso, mas venho trazendo essa partida para vocês. À esquerda a gente tem o William jogando de Blackwing e à direita a gente tem o Victor jogando com seu Diva Zombie. O Diva Zombie acabou ganhando, a gente tem o Blackwing aí começando com uma upstart. Ali ó, foi um erro de digitação. Vou ver se os jogadores vão se ligar. Primeiro efeito. Bateu aqui o efeito do Bora. Acabou acertando um Goblin Zombie. Aqui pronto, eles se ligaram que ele tinha. Aqui eles se ligaram que ele tinha errado. E agora conseguiram botar o resto do dano. Efeito do Goblin Zombie. Para tentar buscar agora um zumbi pra mão. Vai acabar acontecendo. O zumbi que tá vindo pra mão provavelmente vai ser ou um zumbi master ou uma pirâmide turtle. O zumbi master agora já tem o alvo que é o próprio Goblin Zombie, né, pra poder invocar. Esse Bora não tá trazendo tantos riscos pro Diva Zombie. Muita carta na mão, os jogadores tentam se estudar um pouco. A gente já consegue ver um Brain Control, consegue ver um Tomato, consegue ver um Plague Spader na mão do Victor. Ele acabou jogando com o Zumbi Master efeito e vai estar invocando o Goblin Zombie. É uma decisão um pouco diferente, um pouco estranha. Provavelmente essa decisão certa seria tá dando esse Zumbi Master trazendo, fazendo provavelmente um Goio para tá já botando uma pressão inicial bastante grande no Blackwing. Geralmente essa pressão deck de Blackwing não consegue se safar tão bem. Daí vem um Brain Control pra cima dele. Acaba pegando esse esse Bora. Essa partida aqui os dois jogadores estão 2-0, provavelmente por conta de ter muitos empates, provavelmente o ganhador aqui ficaria na primeira colocação. Daí o efeito do Goblin Zombie, como ele causou dano, uma carta tem que ser enviada pro cemitério. E o zumbi ainda consegue dar mais um Book of Life, tira uma carta do cemitério do adversário. São algumas jogadas um pouco discutíveis pelo lado do zumbi, mas ele tá tentando botar um dano e colocar uma pressão na mesa que vai estar colocando o deck de Blackwing em maus lençóis. Vai vir o Brionac. Eu não entendo de por que ele não vai fazer um Goio. Acredito que essa jogada também não seria certa, né? Agora fazer um 5-6 não é a melhor decisão. Mas acho que seria um pouco melhor ainda um Goio, uma pressão. Mas ele deve ter seu motivo. Acabou aí achando agora um Brain Control. Tem as cartas. Provavelmente vai acabar descendo ali. Provavelmente o jogador tinha acabado de esquecer de setar uma carta. O William acabou deixando. Ele tá dando efeito aqui, tentando pegar um Brownac. Juntou os dois. O Might Control pode, só não pode tributar. Acabou fazendo Stardust para se proteger de uma suposta carta. Aí ele poderia ter feito uma jogada em que ele usava o Bora e o Far North para fazer um 5-6, usado a Foolish Burrow na mão para enviar o terceiro Dark e poder invocar, mas ele optou por tentar fazer uma jogada mais defensiva, com medo de ser uma carta, uma Mirror Force, ou alguma trap que poderia deixar ele em uma situação um pouco mais complicada. Aqui o zumbi acabou gastando muito recurso nas primeiras rodadas e parece que o Blackwing conseguiu estabilizar um pouco melhor o jogo. Novamente foram decisões um pouco questionáveis do Blackwing acerca do que aconteceu. Ele acabou fazendo atributo de um Will Blood, vai dar agora efeito do Goblin Zombie. Outra jogada que também não sei o quanto eu concordo com isso.
poderia ter sido feita de uma maneira um pouco diferente. Ele vai acabar buscando um Mezuki pra mão, o que é até ok, tu pode acabar precisando de um rank 6. Ele é feito agora para invocar, porque naquele primeiro momento ele não tinha invocado, ele tinha invocado pelo efeito do Zumbi Master, né, o zumbi. Acabou agora invocando um Colossal Fighter para conseguir altar esse Stardust. Acabou tomando esses 300 de dano. E provavelmente agora vai ser uma situação um pouco mais difícil. Agora o Blackwing tem uma Mirror Force. O, acabou que a Mirror Force acabou se perdendo, né? Ainda mais com o Mezuki agora que a gente consegue descer esse Mezuki, colocar uma pressão, porque se ele mesa, o zumbi ainda volta pro jogo, mas o Blackwing tem que lidar com a Armored Dragon, o zumbi parece que não tem tanto o que fazer. O zumbi acabou errando bastante nisso do jogo, e agora tá chegando a um ponto em que ele tem jogado só um pouco mais simples. Ele vai atacando aqui com os dois, independente de aceitar as batalhas. Com o Mezuki no bora, depois o Colossal Fighter no outro. Agora com 3 Dark no cemitério, o Blackwing acaba se colocando numa situação um pouco mais confortável por conta desse próprio Dark Armored Dragon. Que ele vai até entrando, banindo tanto Far North quanto o Bora para conseguir lidar com as duas cartas. O Colossal Fighter só volta quando ele é batalha e o Mezuki só no turno do adversário que consegue ativar seus efeitos. Então, o deck de zumbi acabou se colocando numa situação um pouco esquisita. E agora ainda mais agora com esse Flushiburu, que vai estar achando um Siroco, que vai estar com o efeito do Vaio agora no Grave, vai estar se banindo para invocar o Blackwing 5, vai dar um dano, e vai estar colocando agora uma pressão na mesa que vai estar deixando o deck de zumbi em lençóis, em mais lençóis, uma posição bastante complicada. Ainda tem um pouco de chance por conta desse Mystic Tomato, tem o draw do turno. Acabou achando um Gale, que pode ser uma carta bastante relevante, já que ele conseguiria dar o Gale para se livrar de uma carta, o Mezuki para invocar um zumbi e acabar daqui a pouco se livrando de outra. Ele poderia dar o efeito do Mezuki, invocar o Goblin Zombie, usar o Goblin Zombie e o Gale, ou um outro rank 4 qualquer, para estar fazendo rank 7, um Black Rose Dragon, e tá wipando a mesa inteira do Blackwing. Mas é uma decisão um pouco complicada. Não tem exatamente uma jogada certa que o deck de zumbi pode fazer, mas ele vai mais ou menos pra uma play nesse estilo, provavelmente. Ele também pode tentar um Will Blood e ir para um rank 8, mas não sei se necessariamente ele vai fazer isso. Outra coisa que ele pode fazer também é dar efeito. Ele dá normal summon no Will Blood, dá efeito dele, para poder dar special summon de um zumbi do deck. Acredito que é isso que ele vai estar fazendo agora. É uma jogada um pouco. Uma jogada diferente. Ele acabou dando efeito para invocar um Zumbi Master. Ele vai estar dando agora efeito do Zumbi Master para descartar uma carta. Efeito do Zumbi Master, descartou um tomate. Para invocar um zumbi do cemitério. Ele vai acabar invocando um Goblin Zombie. Todos em ataque. Sinceramente, eu não tô conseguindo entender exatamente qual é pra onde é que o deck de zumbi quer ir. Ele tá colocando bastante carta na mesa, bastante monstro na mesa, mas nada que vai conseguir remover nenhum dos outros dois monstros. Ele acabou podendo trazer em defesa. O zumbi acabou, acho que vendo que ele acabou errando, que não acabou trazendo o Gale. Ele acabou tributando aqui para limpar os dois monstros.
Aqui já é GG por conta do Brain Control, que vai acabar roubando o zumbi. Vai estar voltando para ataque e vai estar dando. Vai estar dando dano suficiente para matar. É, é uma partida que foi decidida muito pelas decisões que foram questionáveis, ao mínimo, do deck de zumbi no início da partida. E por umas jogadas um pouco mais agressivas do deck de Blackwing agora nessa metade do jogo ali. Foi um. Agora ele acabou mostrando o Gale, mostrou que foi uma jogada errada. Eu não sei se ele achava que tinha ainda um Plague Spader no cemitério, ou se ele tinha algum outro Turner no cemitério, sendo que ele poderia acabar fazendo. Ele até mostrou ali a carta que eu comentei a jogada. De daqui a pouco tá dando Special Summon de um level 4 junto com o Gale, tributar tudo e destruir todas as cartas no campo. É... Sinceramente, não sei o quão correto seria isso, mas definitivamente seria muito melhor do que tu só perder pro. Só perder da maneira que foi. Claro, quando ele faria isso, a Icarus Attack seria ativada ainda, tributando o Synchro de Blackwing e destruindo os dois monstros, provavelmente por conta que o jogador de Blackwing do torneio inteiro provavelmente é o jogador com mais experiência, o jogador que tenha o maior conhecimento do deck. Mas o, o deck de zumbi tinha que tentar. Por conta das decisões erradas lá atrás, ele não podia se permitir, ele não tinha tantas opções, ele acabou ficando em um gameplay bem linear. E esse gameplay linear acabou atrapalhando bastante ele. Aqui os dois jogadores fizeram side. Vamos para um game 2, agora novamente com o deck de zumbi começando. É uma matchup ao qual ambos os jogadores já estão bastante acostumados, porque senão os jogadores acabam treinando bastante um com o outro. Um jogador que tem um pouco menos de experiência, que é o Victor, ao lado direito de zumbi, mas ainda assim acaba treinando bastante contra esse Blackwing. Começou com uma Lure, acabou banindo um Gale da mão. A gente consegue ver que ele tá com uma quantidade bastante grande de trap ali, tem Mirror Force, tem outras cartas na mão. Ele conseguiu dar uma diva. Provavelmente vai pra diva com Via Gilman e juntar os dois para fazer uma Magic Android, né? Ele acabou indo pra um Catastor, não entendi muito bem o porquê. Talvez pela questão de número de Dark, talvez ele tenha um Dark Armor de Dragon na mão, que a gente não esteja vendo, ele quer ter uma contagem melhor dessa quantidade de monstros Dark. Não sabemos ao certo. A gente vê ali uma Black Whirlwind no campo, não teve resposta ainda. Ele explicou o que estava acontecendo e acabou tomando uma Dust Tornado, vai acabar perdendo a spell. Ficou numa situação um pouco diferente que pro deck de Blackwing, por causa que ele tá com Farnorth na mão, mas nenhum Blackwing no Grave, ele vai acabar dando Farnorth igual. Porque eu acredito que ele tem. Para poder dar Special Summon do Bora. E eu acho que ele só deu um. Ele acabou sem querer revelando a carta, achando que iria pro ataque, mas. Não, ele iria pro. Acabou indo pro um Brionac. Uma jogada um pouco diferente. Desse efeito do Brionac, voltando o pra mão e ele acabou batendo igual pra entendendo que ele precisava lidar com essa Mirror Force agora, senão depois ele acabou descartando carta pra voltar e não ia resolver. Ele acabou tentando forçar, ele acabou tendo que forçar essa Mirror Force do adversário. Mas aqui o zumbi acabou tendo uma mão melhor, acabou acertando na bota nessa Trap Hole com uma outra remoção de Spell e Trap. É, tá uma jogada estranha. Aqui nessa situação, o Goblin Zombie não consegue dar efeito, porque não tem zumbi no cemitério. Daqui tá sendo explicado. O jogador não tem nada, não tem zumbi.
Daí ele pediu pra voltar provavelmente a jogada, mas não, aconteceu que não precisou. Veio uma Swords of the Living Light, batalha, provavelmente. Ou aqui esqueceu de batalhar, aparentemente. Acabou que entrou o Shura. Agora acho que ele se ligou que ele acabou esquecendo de batalhar. Eles aceitou ali, aconteceu a batalha e tudo mais, entenderam? Só daqui a pouco esqueceram de contabilizar o dano. E com essas espadas da. Essas espadas luz reveladora aí que não deixa o jogador de Blackwing atacar. Pra deixar ele numa situação um pouco mais complicada. Ele passou aqui o turno, tirou um dos contadores dos marcadores da espada luz reveladora. Deu normal summon de um Goblin Zombie aqui pela parte do deck do zumbi. Ele poderia talvez atacar com um Goblin Zombie no Shura. Ele trigaria efeito do Shura também, mas ele trigaria efeito do Goblin Zombie. Acharia um zumbi para poder descartar com o próprio Goblin Zombie, invocar esse próprio zumbi que ele descartou, provavelmente um Plague Spader, juntar os dois, talvez ter um Brionac. Foi isso que ele fez. Ele vai dar efeito agora do Shura, porque o Shura destruiu o monstro em batalha. E vai ter efeito dos dois agora. Chain 1 Goblin Zombie, Chain 2 o Shura. O Shura vai estar entrando com um Vayu. Um pouco por conta, eu acho que o deck de Blackwing não queria ter acesso a esse Vayu e outra quantidade por conta que esse, esse Vayu é interessante no cemitério, né? Ele vai estar buscando um Will Blood. Na Battle Phase ele tá pensando. E acabou dando efeito aqui na Main Phase 2. Acabou enviando os dois pro cemitério. Ele deu Mind Control, roubou aqui. Ele acabou não dando efeito do Goblin Zombie, que é um pouco estranho. Mas talvez ele quisesse guardar esse Blood na mão por algum motivo. Não entendi muito bem a jogada. Novamente, acho que foi uma jogada um pouco ruim. Aqui eu acho que foi uma trap dust shot que o deck de Blackwing comprou. Sinceramente, o deck de Blackwing vem comprando bem mal aqui nas partidas. Tá numa situação bastante esquisita. E provavelmente o deck de zumbi aqui vai acabar ganhando por conta que tá com um setup mais forte. Acabou tomando dano, 400 de dano do Catastor. Veio a mão que acho que veio um Black Ruined novamente, outra carta que não vai fazendo nada. Finalmente as espadas reveladoras saíram de campo e o deck de Blackwing agora vai poder começar a atacar, mas as cartas na mão não vem ajudando. É uma mão bem ruim que o Blackwing vem tendo nessa partida. E o zumbi vem controlando a partida. Novamente com algumas decisões um pouco erradas, mas ele, como ele tem cartas, com as cartas eles vieram melhor alinhadas e o Blackwing vem dando bastante azar, mesmo com as decisões um pouco equivocadas, o deck de zumbi vem conseguindo criar uma vantagem na mesa, criar uma pressão na mesa que o deck de Blackwing não consegue se escapar. Aqui eles estão tirando dano dos 3 monstros de ataque, o Blackwing acaba ainda ficando vivo, efeito do Goblin Zombie acaba tirando o Brain Control, que poderia ter sido uma carta importante pro deck de Blackwing. E aqui o deck de Blackwing viu que não tinha o que fazer, tinha perdido. Não deu pra ver exatamente o que foi que ele comprou, mas ele já logo viu que não seria o suficiente pra segurar o deck de zumbi. Foi uma partida que o deck de Blackwing da nossa jogadora à esquerda teve bastante azar. E o nosso jogador à direita acabou dando um pouco de sorte, tomou algumas decisões erradas, é verdade. Mas, no geral, ele acabou conseguindo criar uma pressão, conseguindo criar situações em que ele se pôs em vantagem na mesa muito cedo e o Blackwing, com as cartas que ele acabava vindo comprando, não conseguiu responder à altura. É discutível talvez a maneira com a qual ele resolveu aquela Mirror Force no início do jogo, talvez aquilo possa ter sido um momento em que ele perdeu o jogo, mas acredito que não.
início da main phase, ela consegue ver a mão, a gente consegue ver aqui a mão inteira do deck de zumbi. Provavelmente vai ser essa Turtle voltando, ou o Mezuki, mas vai ser a Turtle mesmo. Tem um Kalute na mesma, outra carta setada. Tem grandes chances de ser uma Icarus Ataque, ou uma carta semelhante. Aqui, ele provavelmente sabe o que é a carta do deck de zumbi, ele provavelmente acredita no que pode realmente ser. Provavelmente vai vir aqui o Normal Summon Mezuki. Veio uma carta setada. E veio uma Foolish Burial, que vai estar levando... O que será que essa Foolish Burial vai acabar enviando? Vai enviar um Plague Spader, para ter acesso a um Plague Spader, ok. Ou não. Aqui, sinceramente, não sei exatamente a coleção dele. Acabou sendo um Plague Spader para já ter acesso a ele, acabar não comprando. É uma decisão bastante acertada, até, sendo bem sincero. Veio Normal Summon Du, que era um Sangan. Veio o Normal Summon do Vayu. O Kalute acabou batendo no Sangan. E o Sangan vai estar adicionando um monstro do deck pra mão. Vamos ver qual vai ser a decisão dele de qual monstro que ele vai acabar adicionando. Ele poderia estar adicionando uma diva aqui, acredito eu. Porém, ele acabou optando por adicionar um tomate. O que, ok, não é a decisão mais errada do mundo. Mas também não sei o quão certo é. Ele adicionou. Provavelmente o deck de Blackwing aqui à esquerda esqueceu de bater com o Vayu, que é um erro um pouco esquisito. Daí ele falou, ainda é meu turno, ele não terminou o turno ainda. Ele achou que tava resolvendo, provavelmente. Aconteceu o dano. E eu acho que agora sim o deck de Blackwing vai acabar passando o turno. Ele olha a mão, ele acaba passando o turno, o draw do turno, o deck de zumbi vai tentar jogar. Agora sim deu uma diva, que não é um campeão, ele não precisa buscar porque ele pode comprar a carta. Vai estar procurando o Gilman aqui. Ele achou, ele acabou pegando o Gilman. Provavelmente vai usar a diva e o Gilman pra fazer um rank 5. Novamente um Catastor. Ok. Ele acabou dando Bottomless, tirando esse Catastor. Agora ficou sem a Normal Summon. Ficou numa situação estranha. Eu acho que agora que o deck de zumbi viu que tinha uma Trap Dust Shot, acabou não ativando. Provavelmente esperando uma Black Rewind. Ele vai estar dando um Book of Life. Eu acredito que ele não tenha zumbi no cemitério para estar ativando o Book of Life. Porque o Sangan, ele é... O Sangan eu acho que é Fiend, ele não é zombie. Daí spell volta pra mão, ele ia falar, não consigo ativar, não precisa, não. Eu vi que não tem alvo, não precisa enviar lá pro cemitério. Aí o deck de zumbi não tem mais nenhuma play, ganhou um upstart, vai acabar ganhando 1000 pontos de vida aqui. Deck de Blackwing tem uma carta mais na mão, vai olhando, não tinha nada o que fazer também, parece estar com uma mão um pouco deficiente. E começou a pressionar um pouco de dano no deck agora de zumbi. O deck de zumbi agora provavelmente vai estar setando um tomate, acredito eu que o Mezuki já poderia ter entrado antes, mas vem demorando um pouco mais. Ele olha o cemitério, ele pensa um pouco, provavelmente é uma mão um pouco mais reativa. Ele acabou dando uma Heavy Storm para destruir a carta setada. Ele sabia que é uma Tap Dust Shot, provavelmente tem alguma coisa que ele está planejando com alguma trap que para ele vai ser relevante, pode ser importante, como essa Icarus Ataque. Ele vai estar atacando com o Kalute. E era uma Pirâmide Turtle. A Pirâmide Turtle tem a mesma defesa do Kalute, então ela não é destruída. Ele vem perguntando um pouco sobre os efeitos ali. Os dois oponentes acabam entrando num grind por conta das cartas terem efeitos um pouco mais fracos. Ele vai estar tentando atacar com o Mezuki. Ele acabou dando um Kalute.
aqui para aumentar o ataque pro Mezuki adversário ser destruído. Provavelmente essa jogada é pensando em ele forçar o oponente a dar um Mezuki, banindo para invocar um outro monstro, né? Na verdade, ele até tinha um zumbi, né? Naquele caso anterior aí, ele tinha um Plague Spader. Ele vai estar dando Mezuki, banindo o Mezuki para invocar um Plague Spader. Daí, explicando o que aconteceu o defeito, qual era a ideia do defeito. Olhando ali. Ele invocou o Plague Spader. Provavelmente aqui deveria ter vindo uma Icarus Ataque. Efeito resolveu. Ele deu uma Book of Life. Não pode invocar o Sangão, porque a Book of Life só invoca zumbi. Acho que o jogador de Blackwing acabou não percebendo. Que é uma jogada ilegal. Vamos ver até onde isso aqui vai ir. E ele somou 2 mais 5 e fez um Bryonak, também não percebeu. Mas acabou que foi mais punido do que ajudado por essa misplay aí que os jogadores não perceberam. E daí é que chegaram tirando uma dúvida com o jogador de Blackwing, explicando uma coisinha, por conta que com o jogador mais experiente ele acaba sabendo tirar mais as dúvidas. Só que foi bastante engraçado ter acontecido isso, por conta que ele acabou de estar vendo uma misplay meio grotesca do deck de zumbi. Foi uma jogada bem contra as regras, mas que acabou mais prejudicando, um erro de regra, assim, que ele acabou burlando as regras, e acabou mais prejudicando o deck de zumbi do que realmente ajudando, sendo bastante sincero. Normal Summon Tomate, ele acabou atacando, Deus dois são destruídos, efeito do tomate acaba trigando para ele invocar um outro monstro de trevas. Aqui provavelmente acaba vindo um Goblin Zombie, uma Pirâmide Turtle. Acabou vindo um Goblin Zombie, esse Goblin Zombie vai acabar batendo no Vayu. Vai acabar batendo no Vayu. Não, ele acabou não batendo. Ele acabou preferindo deixar na mesa esse Vayu. Talvez por um medo de o oponente ter alguma coisa mais problemática na mão, que precisaria de não ter monstros, ou talvez ter um Gors, não sei exatamente qual foi o pensamento do deck de zumbi aqui em não bater, mas vamos ver se ele vai ser punido ou não. O deck de Blackwing vai olhando, acabou tributando aqui para a invocada do Sirocco, deu special do Bora, deu special do Bora no campo agora. Aqui pra gente chegou uma outra dúvida. Ele vai estar dando efeito para ganhar o ataque, vai estar ficando com 3.700. Daí ele acabou prestando misclick, ficou com 100 pontos de vida o deck de zumbi. Ele esqueceu de desviar, de dar efeito, ele acabou comprando achando que tinha acabado o turno já. O jogador de zumbi que já tava mais nervoso, mais cansado, então tá fazendo umas jogadas um pouco mais estranhas. Um pouco mais duvidosas. O jogador de Blackwing acabou aceitando a maior parte das jogadas, compreendendo. Ele acabou buscando um. Ok, ele acabou buscando um Reaper, acabou dando Normal Summon e um Goblin Zombie. Ele talvez. Talvez não, mas deveria ter dado Normal Summon. Ter dado setado aquele Reaper pra tentar não morrer, né? Deixar uma carta setada, deixar ele um pouco mais estranho. Mas aqui o deck de Blackwing só atacou por última vez, acabou com os últimos 100 pontos de vida. Foi uma partida onde o deck de zumbi nas 3 matches acabou tomando muitas decisões erradas. É um jogador que estava iniciando com o deck, estava aprendendo ainda a jogar. O Vitor ele veio numa crescente
nos primeiros campeonatos ele acabava errando bastante, tomando bastante decisões equivocadas. Ele é um jogador que ele acaba querendo agressivar muito partidas que ele não necessitava agressivar. E pelo outro lado, o Blackwing jogou bem, tomou alguma outra decisão um pouco questionável, porque também estava recém começando a compreender o deck, nas primeiras partidas, não teve o melhor desempenho, mas acredito que foi uma partida de um nível interessante, porque a gente pôde ver alguns erros comuns em jogadores iniciantes de Diva Zombie, de querer agressivar muito o jogo, acabar ficando sem recurso, e a gente acabou vendo que, como o jogador de Blackwing estava agindo como árbitro, as pessoas acabavam chegando muito nele e perguntando bastante questões sobre regras que ele acabou deixando passar um erro de regra mais pesado ali no final que acabou prejudicando o deck de zumbi. Mas acredito que mesmo se ele não tivesse descumprido a regra, o jogo não teria tido outro rumo, por conta que visivelmente o jogador de zumbi estava mais cansado, não estava conseguindo pensar de maneira adequada, e o jogador de Blackwing estava mais relaxado, estava conseguindo tomar decisões melhores, tinha um Gors na mão, ele tinha como suportar uma pressão maior. Mas é isto, espero que tenham gostado da partida. E logo, logo vou acabar postando a última rodada e as rodadas da segunda etapa, se Deus quiser, eu vou conseguir postar logo na sequência aí. Muito obrigado. Deixem um like e se inscrevam no canal. Valeu.